sejam muito bem-vindos ao terceiro dia da 23ª edição da CEVET UNB. Hoje eu tenho a honra de trazer para cá a médica veterinária Thalita Calvi, com o tema Rotina de uma médica veterinária de primatas na África. Primeiramente, eu vou querer agradecer muito a ela a disponibilidade de ter topado participar do nosso evento. É uma grande honra e a gente está muito animado. Eu vou apresentar rapidamente a Thalita. Ela possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade de Santo Amaro em 2004, mestre em Medicina de Animais Selvagens pela Universidade de Londres em 2011, possui experiência em Medicina de Animais Selvagens e Manejo de Fauna in situ e ex situ no Brasil e no exterior. Atualmente, ela trabalha como médica veterinária no Chimpanzee Wildlife Orphanage, na Zâmbia. Antes de começar, eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, a Estopato, a Labcare, a Exotic Life, a Orofino e a Scan, e também dar alguns avisos. Lembrando que a nossa lista de presença ela vai passar no chat do próprio YouTube ao final da palestra, então fiquem atentos, porque só vai ganhar o certificado quem se inscreveu na plataforma do Siga e quem preencher essa lista. Além disso, vocês podem fazer as perguntas de vocês no chat, sinalizando com a hashtag pergunta, que ao final da palestra a gente vai realizá-las. Lembrar também que a camisa do nosso evento ela está à venda até sexta-feira no valor de R$ 35. Quem quiser adquirir pode ir lá no Instagram da CEVET para ter mais informações. E lembrar também do nosso concurso de desenhos no nosso módulo de silvestres, que o prêmio é um estetoscópio. Então, quem tiver interesse em desenhar também pode ir lá. No mais, era isso. Muito obrigada de novo, Thalita. E a palavra é toda sua. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por todos que estão aqui. Primeiramente, eu já vou começar falando que meu português está horroroso, então a gente já começa daí. Então eu peço paciência com vocês, mas a gente vai tentar, tá? Se tiver alguma dúvida, como a Kathleen falou, manda no chat e aí a gente vai tentar responder no final, tá? Eu posso passar, Kathleen? Posso transferir? Pode. Tudo certinho. Muito obrigada. Então, vamos lá. O tema é super abrangente, né? Rotina de uma médica veterinária, um médico veterinário de primatas na África. Então, a gente vai tentar, eu vou tentar apresentar alguns casos clínicos, um pouquinho de muitas imagens, e é assim a gente vai indo, e vocês vão me dizer no final o que vocês querem saber mais, tá? Então, como a Kathleen já me apresentou, eu sou de São Paulo, fiz Unisa e fui residente na Universidade Federal do Paraná, e depois saí para o mundo. Já trabalho com grandes primatas há alguns anos, o meu mestrado, a minha tese de mestrado foi com grandes primatas, com doenças, com medicina preventiva e doenças de grandes primatas em cativeiro, e acabei que aconteceu de eu vir para a África para trabalhar no santuário de grandes primatas. Então, aqui eu trabalho principalmente com chimpanzés e também ajudo com outros santuários e até com outras espécies, tá? Então, é só falar um pouquinho. Então, só um outline, eu vou dar uma pincelada em alguns primatas aqui dessa região. O local onde eu trabalho, que é o Chimpanzee Wildlife Orphanage, aqui na Zâmbia. Vou só dizer um pouquinho sobre a PASA e o OVAG. E aí, meu foco, principalmente aqui, vai ser medicina preventiva, que é o que a gente faz de rotina, tá? E é claro que para conseguir fazer uma medicina preventiva de qualidade, tem muita coisa que engloba nesse processo, tá? Um pouquinho sobre One Health, alguns fatores de riscos, análise de risco e geralmente o programa de medicina preventiva mesmo, tá? Mas eu peguei a medicina preventiva e eu tenho alguns casos clínicos, então a gente vai apresentando conforme eu for indo, tá? É só para ajudar no decorrer da palestra. Então, quem são os grandes primatas? Tá? Que é o foco do local onde eu trabalho hoje em dia.
são os apes, né? Os Great Apes. Na verdade, nós somos em 5, os seres humanos, os orangotangos, os gorilas, os chimpanzés e os bonobos, tá? Os orangotangos, a gente tem 3 espécies, e eles não são da África, são da Indonésia e da Malásia. Os gorilas, que são na região central da África, que são 2 espécies com 4 subespécies. Os chimpanzés são 4 subespécies em uma espécie, e o pamponiscus, o bonobo, né, o chimpanzé delicado, como a gente diz, ele é só uma espécie única, tá? Em uma região bem delimitada no Congo. E não podemos esquecer dos primatas do velho mundo, como se diz aí no Brasil, né? Aqui eu peguei são 4 exemplos, mas são diversos quando a gente fala em medicina de primata na África, tá? Eu peguei só os que eu trabalho, os que, na verdade, o que temos na Zâmbia, né? Que é um país da África, do sul da África, e que não é conhecido mundialmente por sua grande diversidade de primatas. Os chimpanzés, na verdade, não são nativos daqui. Na verdade, a região da Zâmbia, onde o santuário onde eu trabalho fica, que eu vou apresentar em alguns minutos, é na borda com o Congo, né, com o DRC, com a República Democrática do Congo. E então esse santuário ele estava na rota de tráfico. Foi aí que há muitos anos atrás ele acabou sendo aberto, né? Eu vou contar um pouquinho da história para vocês nos próximos minutos. Então aqui eu tenho só 4 exemplos, porque eu tinha que pegar. Então os babuínos, né? Os macacos per se, então a gente tem um exemplo aqui, um vervet monkey, né? Um macaco verde. Os Sykes monkey, né? Que a gente fala que são eles são parentes dos vervets, eles também são clorocebos. E os gálagos, que são os macacos da noite, né? Então a gente tem o gálago morrole e tem o otolimo também, que é um outro gênero, então, que é o gálago pequeno e o gálago grande, né? O greater gálago, que são, como vocês podem ver pelo tamanho do olho, são animais noturnos. Mas na África em si, tem todos os outros primatas do velho mundo e temos várias subespécies dos babuínos, dos gálagos e por aí vai. Então, esse aqui é só, vamos ver se passa, é um videozinho de um dos meus, aqui, né, do santuário onde eu trabalho, de um dos meus recintos. Nossos recintos são mundialmente conhecidos porque são muito grandes, comparado com a grande maioria do que vocês podem ver por aí. Então, eu não sei se vocês conseguem ver nessa imagem, consegue ter uma ideia de quantos chimpanzés eu tenho nessa imagem, mas eu posso te dizer que eu devo ter no mínimo uns 15 a 20. Esse recinto que eu estou filmando aqui, eu tenho atualmente 59 chimpanzés num recinto de floresta de 250 acres, tá? Então, são os recintos, esses animais estão em semi-cativeiro e isso traz algumas peculiaridades e dificuldades também. Então, o Team Funti, ele foi inaugurado em 1983, com a chegada do primeiro chimpanzé que foi resgatado, o Pau, pela nossa fundadora. E esse chimpanzé, ele está, como eu disse, nessa rota de tráfico, e ele foi apreendido pelos rangers, né? Pelos os oficiais de vida livre aqui da Zâmbia, quase morto, né? Muito debilitado e com uma ferida de bala no rosto. Então, eles não sabiam muito o que fazer, estamos falando de começo dos anos 80. Ele resolveu trazer para essa senhora que era conhecida por ajudar a vida livre. Ela não tinha nada, não é um santuário planejado, ele aconteceu.
E com isso ela resgatou o primeiro chimpanzé. Durante dali alguns meses veio o segundo, veio o terceiro. Acho que no final do primeiro ano ela já tinha 5. E aí por aí foi. É claro que hoje em dia o Tinfunch não é só um santuário de chimpanzé, porque ele tem que englobar ah, outros, outras necessidades de medicina de conservação, de One Health e de conservação de espécies africanas que nós temos aqui na Zâmbia. Então, é um santuário eu vou passar no próximo slide, de quase 30 mil acres, mas nós também temos a criação de gado, porque existia já essa senhora, esse casal que fundou o santuário tinha essa fazenda, então a gente tem uma criação de gado, e hoje em dia a gente tem uma escola comunitária, uma clínica comunitária, educação ambiental para as crianças, avaliação de saúde das pessoas, e também trabalhamos com proteção do meio ambiente no geral. Tá? Então, é só um dizer aqui que a Debbie, essa chimpanzé, tá lembrando a todos que a gente só conserva o que a gente ama, a gente só ama o que a gente compreende, o que a gente só vai compreender o que nos ensinaram. Tá? Então, a gente precisa ser apresentado a isso, e quando você está dizendo, você conversa sobre conservação de meio ambiente, conservação de natureza num local de terceiro mundo, né, numa África onde a grande maioria da população vive com menos de $1, né, da linha da pobreza, menos de $1 por dia, acho que é isso, é bem complicado. Então, você tem que tem todo um processo para que você tenha sucesso nisso. Então, essa senhorinha aí, nessa foto, que é a Sheila Siddle, que foi nossa fundadora. Nossa fundadora, ela ainda vive, ela está fazendo 90 anos esse mês, e o santuário também faz 38 anos que começou. O nosso primeiro chimpanzé, que foi o que ela resgatou, né, aquele primeiro, o Pau, ele está com 40 anos, ele veio com 2, então, por volta de 2, 3 anos, então ele já é um macho adulto e já entrando numa fase de maturidade, tá? Então, a gente atualmente está com 146 chimpanzés, divididos em 8 grupos e em 3 áreas diferentes nesse santuário, nessa grande área de 30 mil acres aqui na Zâmbia, já há 38 anos. O santuário faz parte, né? Ele é um dos signatários e é complacente com todas as leis e tudo, e ele faz parte do que a gente chama de PASA, né? A Pan-African Sanctuary Alliance, que são santuários dispersos por toda a África, grande maioria santuários de primatas, ou pelo menos que trabalham com primatas, tá? E que focam principalmente em primatas e great apes, tá? Então você tem o mandrilo, você tem os cercopithecus, você tem os guenons, os babuínos, os gorilas, então por aí vai, dependendo da onde esses santuários estão localizados, tá? Então eles por ano, aqui é só um exemplo, né? Em 2018, esse grupo de santuários resgatou mais de 200 great apes, 200 grandes primatas, né? Então, não vamos nem considerar os pequenos primatas, porque aí o número é muito maior que isso, tá? E são esses santuários juntos empregam mais de 800 pessoas aqui da África, né? Então, é uma combinação de santuários, uma combinação de instituições que juntos ajudam uma comunidade muito grande.
E isso é muito importante, tá? Então, eu não sei se a minha, acho que não vai aparecer, mas você consegue ver que a Zâmbia está logo ali embaixo da República do Congo e o Chimfunde é logo na divisa. Então, aqui, só mais um exemplo, né? A gente sabe que os grandes primatas estão super ameaçados. A gente sabe que tem 60% dos primatas do mundo estão threatened, né? Na lista das CITES, estão ameaçados de extinção, e em 75% estão com populações em declínio, tá? A grande maioria decorrente de caça ilegal, caça furtiva, né? O comércio ilegal para pets e a transferência ilegal para zoológicos e instituições, né? E aí o que ainda colabora com isso é o deflorestamento, destruição das matas, programas de expansão de infraestrutura sem levar em consideração as populações que estão nos locais e por aí vai, tá? Então, aqui é só um exemplo, se vocês conseguem ver aqui, eu não sei, eu já peço desculpa, eu tenho alguns slides em inglês, tá? Outros em português, então eu vou traduzindo para vocês. Aqui é um exemplo da Saving Leila from Life Change. A Leila é uma chimpanzé que foi encontrada, e eu vou contar a história da Leila porque é uma história muito clássica, tá? A Leila é uma chimpanzé de Angola, né? E que deve ter sido caçada, né? Os pais, né? O grupo foi caçado, ela foi pega como uma infante, né? Como uma juvenilzinha, e foi levada para um hotel, um hotel zoológico, uma dessas instituições. Numa dessas foi colocada uma corrente e ela ficou lá, sem grandes alimentações, sem grandes cuidados. Ela tem bala no peito, marca de manchete na cabeça, porque provavelmente ela fugiu algumas vezes. E a vida dela, durante alguns anos, foi comer frango frito, tomar cerveja, roubar coisa do bolso das pessoas. Então, aquela coisa, o clássico Chico, né? Clássico macaco prego, que a gente vê por aí no Brasil. Aqui acontece até com chimpanzé. Só que eles crescem. E aí que muitas vezes eles acabam sendo mortos. Porque eles não ficam bonitinhos, de fraldinha para cima e para baixo, como as pessoas imaginam, né? A coisa é muito mais embaixo quando se trata de um chimpanzé. Então, a Leila foi resgatada em 2018, entre 2017 e 2018, e hoje em dia ela mora aqui comigo e ela quando chegou, ela nem falava, a gente fala, né? Ela nem se comportava como uma chimpanzé, porque ela ficou tantos anos com gente que ela não sabia se comunicar com outros da sua espécie. Então, foi todo um processo, e ela ainda requer alguns cuidados, né, para que ela pudesse ser integrada com outros de sua espécie e ter uma vida praticamente nunca vai ser normal, né? Esses animais que foram retirados da natureza não têm uma vida normal, mas quase normal, né? Quase o que deveria ser se o humano não tivesse interferido na vida dela. Então, só um adendo, não é da África, mas como a gente está numa palestra de medicina veterinária, o grupo de orangotangos, né, que é muito parecido com a PASA, chamou VAG, que é o Orangutan Veterinary Advisory Group, mas ele é bem focado na veterinária, funciona da mesma forma, mas na Indonésia e na Malásia, e que trabalham
focado no bem-estar desses animais que eles resgatam e também na medicina veterinária per se. Então, só um pouquinho de medicina preventiva, eu acredito que vocês, ainda mais hoje em dia, já tenham escutado falar desse conceito, né? Mas a gente tem que lembrar, quando a gente está trabalhando com primatas, que a gente foca no bem-estar, mas a gente no bem-estar, na saúde, mas a gente tem que lembrar também da biologia e do comportamento social desses animais, tá? Eles são 98% geneticamente semelhantes ao ser humano, então a gente usa grande parte da medicina ou da forma de se pensar que a gente usaria numa medicina preventiva humana ou veterinária. Eu digo que com esses animais a gente está sempre utilizando, quando se trata de primatas, né? A gente usa um pouquinho da veterinária e um pouquinho da medicina humana, porque as duas coisas se complementam. No fim das contas, são praticamente a mesma, mas a gente usa adventos das duas medicinas, né? Se a gente pode separá-las dessa forma. Então, só alguns pontos de medicina preventiva de primatas que a gente pode utilizar, que é a quarentena, o histórico desse indivíduo, ou do grupo que ele vem, ou da população que ele vem, tem histórico de doenças locais ou não, a observação diária pelos tratadores e pelos veterinários que podem passar por esses animais, a avaliação física de rotina, quando possível, tá? Às vezes sob anestesia, às vezes voluntária, tudo depende do que você está trabalhando, né? Do que você tem em mãos. O processo de imunização, você pode utilizar algumas vacinas, dependendo de qual foco desse primata, você vai soltar esse bicho em natureza depois? Você não vai? Qual é o tipo de imunização que é necessária? Controle parasitário, sempre. Nutrição, controle populacional, monitoramento ativo para doenças de interesses e um processo de integração de um indivíduo em grupos ou em pares, dependendo de qual o histórico dele, tá? Então, aqui eu peguei só um exemplo que não é um chimpanzé, é um macaco verde. Vamos ver se meu vídeo passa. Que é um macaquinho verde aqui e que, na verdade, eu vou fazer uma injeção, vou anestesiar, tá? Uma contenção química, mas é um animal que era pet, foi solto em vida livre numa cidade, teve que ser recapturado e tinha feridas em cabeça, em corpo, provavelmente por ter sido levado pedradas, desculpa. E aqui eu não sei se você vai conseguir ver, eu estou fazendo um grooming, né? Eu estou mimetizando o que eles fazem, né? Num no outro, e eu vou rapidinho ali, eu não sei se vai dar para ver, fazer a injeção nele. Na segunda foto, enquanto eu estou fazendo a injeção, vocês conseguem ver que os olhos são bem inchadinhos. Na verdade, é porque eu fiz a tuberculinização desse animal para teste de tuberculose, como ele era um pet, tá? E aí a gente tem tanto pesagem, avaliação física, sangue, aqui eu estou usando a femoral. Então, são várias formas, tá? Então, esse bicho, você pode ver que ele tá sozinho, numa gaiola até que restrita, porque ele estava em quarentena e esse é um dos exames de quarentena dele. Tá? Então, eu ainda tô ali fazendo um grooming nele. Então, o conceito de medicina única, né? Que é muito utilizado, principalmente quando se fala
em medicina de primatas ou de conservação, porque são vários fatores que têm que ser levados em conta diariamente quando você está trabalhando com essas espécies. Então, é uma grande umbrella, uma grande guarda-chuva, né? De conceitos. Então, a gente vai levar em conta ecologia, medicina veterinária, saúde pública, medicina humana, microbiologia e biologia molecular, economia, né? A gente tem que lembrar que tem por trás de uma população, a gente tem todo um processo socioeconômico, tá? Saúde ambiental. E aí a gente vai indo. Então tem toda a parte de medicina comparativa e de zoonoses, com intervenções. Então, tudo integrado, tá? Tem que se lembrar sempre que para tudo que você faz tem uma avaliação de risco e você tem que lembrar de fazer em papel ou não, mas você tem que lembrar como você leva tudo em consideração. Um exemplo aqui que eu peguei é, né, uma avaliação de risco de Covid para os chimpanzés aqui, porque os chimpanzés, como a grande maioria dos outros primatas de velho mundo, já foram descritos como passíveis de infecção por Covid, né? A gente sabe que os gorilas, alguns, pelo menos em 2 zoológicos diferentes dos Estados Unidos, os gorilas foram acometidos e tiveram que ser tratados. A gente sabe que os grandes felídeos, né? Então, tigre, leão, todos eles, nesses quase 2 anos de Covid, né? 1 ano e 9 meses de Covid disseminado pelo mundo, já foram acometidos. Então, a gente tem que sempre lembrar que isso vem de uma forma que tem que ser pensado e posicionado para quase tudo, né? Então, aqui só um exemplo, a gente tem uma chimpanzé que ainda não foi resgatada em país de origem, com uma cordinha no pescoço, né? Uma juvenil em contato direto com o público para quem aparecesse. Então, quando você resgata esses animais, quando você tem que lembrar que eles foram passíveis de todo esse contato com o ser humano, né? E zoonose, antropozoonose e doenças disseminadas são a sua prioridade nesse momento, assim que você consegue colocar suas mãos nesses animais. Outros têm as dificuldades. A gente, nessa foto aí de baixo, a gente estava fazendo um exame clínico do chimpanzé, você pode ver a estrutura que você tem atrás. Esse chimpanzé está na casa de uma pessoa, né, numa vila, e a gente foi, isso é em Angola, para fazer um exame físico, um exame minucioso dele, antes até do resgate, antes da transferência. E lembrar que, às vezes, num santuário de primatas ou numa comunidade mais afastada, você, médico veterinário, é a pessoa mais treinada e pode ser que vá fazer medicina de humanos, tá? Então, assim, nesse processo de Covid, eu acabei sendo a pessoa que fazia o teste em todo mundo, em todos os meus tratadores. Eu peguei vários casos positivos e a gente ainda faz. Então, faz semanalmente, faz teste de antígeno para proteger os chimpanzés, tá? E já tratei muita gente. Então, isso é uma coisa, é uma realidade para todo mundo que trabalha em lugares remotos, que, querendo ou não, às vezes você é obrigado a fazer
a fazer mais do que você gostaria. Então, só um pouquinho de fatores de risco. Acho que a principal que a gente tem é a interface homem-animal, tá? Então, aqui é só um exemplo desse fator de risco, com um caso clínico, que é a doença respiratória em chimpanzés, né? A doença respiratória eu diria que a principal causa de morbidade e mortalidade, tanto em chimpanzés de vida livre, quanto em cativeiro ou semi-cativeiro. Geralmente são virais, com infecção secundária bacteriana, tá? Então, o vírus essencial respiratório, metapneumovírus, rinovírus C, influenza, pasteurella, streptococcus, coronavírus, não esse coronavírus que vocês estão pensando, mas o coronavírus de infecção respiratória, muito comum em bebês. Tudo isso já foi descrito em populações tanto de vida livre quanto em cativeiro. Sinais clínicos em chimpanzés ou em grandes primatas, né, em gorilas também, podem variar desde um resfriadinho com uma secreção nasal serosa até um bronquiolite pesada, pneumonia, morte aguda, por aí vai. Tem uma sazonalidade? Talvez, a gente não sabe muito bem. Parece que sim, principalmente não nos momentos de frio, mas nas transições de temperatura, transições de umidade. Parece tratamento como doença, tudo depende do que está envolvido. Grande maioria viral, não tem muito o que se fazer, você acaba tendo que tratar a infecção bacteriana secundária e os sinais clínicos, né? Então, se animal está com não está oxigenando direito, você vai tratar com oxigênio, você vai fazer uma broncodilatação, tudo depende do que você está vendo e quem é o seu paciente. Eu estou utilizando o chimpanzé aqui, mas a gente sabe que os outros primatas também são suscetíveis a quadros muito semelhantes, né? Então, um dos casos que eu tenho aqui no santuário onde eu trabalho é com infecção respiratória de repetição nos meus infantis, né, nos meus juvenis, porque parece que a gente tem o que a gente chama de vírus-induced asthma, né, que é vírus asma por indução viral, né, e eles acabam tendo esse processo asmático posterior. Então, cada vez que a temperatura cai, eles fazem ruído respiratório, não necessariamente precisa de tratamento, você só precisa monitorar, tá? Então, tem muita coisa disponível. Quem quiser mais informação, só me avisa no final. Então, aqui é só um exemplo de um filhotinho de 1 ano e meio, macho, com de estresse respiratório, né? Uma dificuldade respiratória intensa, e nesse caso tinha só um animal afetado. Então, aqui você pode ver, eu espero que vocês estão vendo e que eu não esteja falando sozinha, porque eu não consigo ver nada de vocês. Mas vamos ver se aparece. E eu não sei se vocês têm vídeo, mas você consegue ver o estresse respiratório, respiração abdominal com esse filhotinho caído, ele nunca estaria assim no normal, uma taquipneia, secreção nasal purulenta, tosse, e eu não sei se vocês conseguem ver, eu tenho uma taquicardia com uma saturação de 75. Então, esse animal a gente teve que anestesiar a mãe e pegar ele, trazer para a clínica para fazer oxigênio. Aqui ele a saturação chegou a 65, né? Então ele tinha que ficar no oxigênio. Então foi hidratação local com inalação e cuidados paliativos.
né? A gente fez antibiótico, ele tinha uma bronquipneumonia, mas era viral com contaminação secundária, se não me engano, de pseudomonas, nesse caso. Muito comum, tanto estrepto, quanto estáfilo, quanto infecções por bactérias grandes negativas. Então, Oi, doutora, só para novamente... avisar que tá Oi. tudo certinho, a gente está conseguindo ver os vídeos, tá tudo certo. Ah, que ótimo, muito obrigada, porque eu estou aqui falando sozinha, então muito obrigada pelo aviso. Então, aqui também, outro fator de risco é a nutrição, porque você, como esses animais estão em semi-cativeiro, você também tem que alimentá-los. Então, você tem o contato de contaminação desses alimentos, você tem contato com o ser humano e você tem o desbalanço dessas dietas, né? Então, e também uma dieta inadequada. Novamente falando de chimpanzé, mas só porque é o que eu tenho mais exemplos, mas todas as espécies de primatas são características. Muito comum com gorila você ter desbiose, porque são animais vegetarianos estritos, com outros colubinos, né, os colobos também, que tem uma alimentação bem restritiva, bem delicada. Então, aqui é só um caso clínico, a Amásia, que é uma fêmea adulta de 28 anos, que não tinha, na verdade, ela não tinha sintoma clínico nenhum antes de eu trancá-la no recinto, porque o filho dela, né, o filhote, estava doente, e a gente acabou dando mais alimentação do que ela estava acostumada e comendo um pouco mais de carboidrato do que eles estavam acostumados, porque como ela estava trancada, ela teve acesso a mais carboidrato, teve um processo que a gente chama de desbiose, né, de desbalanço da flora intestinal saudável, e com isso teve um aumento de protozoários. Com o chimpanzé e outras espécies, ter protozoário nas fezes não é incomum, né? A gente tem na microbiota normal esses protozoários, outros não, né? A gente está falando tem espécies que são normais, tem espécies que não, né? Espécies que não são normais e são contaminação secundária. Mas com esse aumento do carboidrato na dieta, você tem um desbalanço dessa flora, e também porque eu acho que a gente fez uma vermifugação para vermes redondos, né? A gente deve ter utilizado, porque é muito comum eu utilizar a ivermectina enquanto ela estava anestesiada, ou a Dectomax, alguma forma de vermifugação injetável, e com isso teve esse desbalanço. Então, eu não sei vamos ver se vai passar. Aqui você está conseguindo ver tanto esses protozoários grandes, parecendo uma casquinha de sorvete, isso é da flora normal, mas nunca nessa quantidade. E aí, esses outros que vocês estão vendo nadando, esses menorzinhos, isso é Balantidium coli. Isso é comum, o Balantidium coli, né? É comum em espécies de vida livre, é comum em primatas, mas numa quantidade dessa, ela já estava com diarreia, ela já estava com fezes fétidas, já não estava comendo muito bem, então você tem que vermifugar, aí você tem que utilizar antiprotozoário, tá? Então, aqui, outro fator de risco ambiental, né? O que eles estão comendo, onde eles estão achando, eles comem o que eles encontrarem, aí vocês estão vendo a quantidade, né? Um chimpanzé chega a comer até 6 quilos de comida por dia, um adulto, um macho adulto, então leva bastante. Então você tem contaminação ambiental, você tem outros animais, né? Eu tenho esses animais, os meus não caçam e não comem, mas eles chegam a abater outros primatas que entram em seus recintos e por aí vai. Então, aqui é só um exemplo, né? Esse tipo de contaminação ambiental. Esse é um outro infantil, uns 2 anos, o Dom, um outro macho com uma dificuldade respiratória, ruídos respiratórios,
fraqueza, palidez de mucosa. Vamos ver se passa. Eu não sei se vocês estão conseguindo. Você está vendo esse filhotinho super triste ali com a mãe dele, né? Já com falta de. Com super Barbie na cabeça, por overgrooming, né? Mas você, esse filhotinho, por mais que esteja comendo, estava bem apático. E aí, mas até que não parecia tão ruim, né? Você olha nesse aqui, ele não parece tão ruim. Quando você anestesia essa mãe, porque você já monitorou, já viu que esse filhote não tá bem, você quer dar uma olhada, você anestesiou essa mãe, esse é o padrão respiratório desse chimpanzé. Não sei se vocês conseguiram ver rapidamente aqui. É um padrão respiratório bem dificultoso, abdominal. E quando você examina, você acha esses cistos epigástricos, essas massas epigástricas, que são, na verdade, cistos de um parasita, né? Que a gente chama de esofagóstomo, também comum em primatas, que eu tenho, eu trabalho, alguns santuários trabalham também, nos chimpanzés em alguns dos meus recintos, e a migração desse verme, né, um verme redondo, um nematóide, causa broncopneumonia e também a contaminação secundária bacteriana. Então, eles eram cistos purulentos. Tá? Aqui é uma outra fêmea com o mesmo quadro de broncopneumonia com um cisto de verme nodular, né? E aqui fazendo ultrassom, não sei se vocês conseguem ver em volta nos meus dedos ali. Esse é o tamanho desse cisto epigástrico, que você já tem uma leucocitose, nesse caso por neutropenia e linfocitose, mas é pelo desvio, tá? Uma monocitose, porque esse é um processo crônico, já vem acontecendo, uma esnofelia, e a gente fez a punção disso, mandou para análise e veio o Staphylococcus aureus, tá? Então, nesse caso, até que sensível, mas de vez em quando a gente pega Staphylococcus resistente e isso complica as coisas. Mas você vê que é uma infecção. A cultura veio de Staphylococcus aureus, mas você vê que ela, quer dizer, imagino que vocês estão vendo, né, uma infecção mista. Você vê tanto gram positivo como gram negativo por migração bacteriana intestinal, né? Mas a cultura veio staph. Outras coisas são os novos resgates e reintroduções. Aqui são 2 filhotinhos de macaco verde resgatados na estrada, né? Que eles estavam sendo vendidos. Então, olha o tamanho desses nenéns sendo vendidos por essas pessoas e esse é o padrão usual. Esse é o caso clínico, né? A gente vai pegar esses filhotes super debilitados, psicologicamente enfraquecidos. Muitas vezes o psicológico é pior do que o físico, quando a gente está trabalhando com primatas, né? Esses filhotes ficariam com seus grupos, ficariam com suas mães durante anos antes de desgarrarem. E esses animais foram o grupo abatido para que esses filhotes sejam vendidos para o mercado pet ou para o mercado de caça furtiva, que eu não sei o que é pior, tá? Então, são os novos resgates e introduções. Aqui é um caso, o Linton, né, que tinha acabado de ser resgatado e no primeiro exame de quarentena ele teve febre, antes até, nos primeiros dias, acho que por causa da imunossupressão da transferência, avião, estresse, lugar novo, ele acabou fazendo uma apatia, uma febre baixa, uma hiporexia, e quando eu examinei, primeiramente, voluntário, né? Eu tive acesso a esse infante voluntário.
ele tinha alguns abscessos na mão, mas dali eu comecei a tratar, dali uns 2 dias, alguns dias eu fiz a imobilização química para tratamento de verdade, né? E também porque a gente tinha outros animais com ele, então a gente acabou fazendo um processo, o primeiro exame da quarentena deles para todos, para dar uma olhada nessas lesões. E a gente fez cultura, né? Então a gente teve a bactéria que fez que veio disso, uma bactéria gram-negativa, o Enterobacter coac, e que a gente não sabe de onde veio, né? Mas a gente sabe que ela é zoonótica, então a gente teve algumas pessoas depois que tiveram contato com esse chimpanzé que tiveram lesões, mas que tiveram que ser tratados ainda na quarentena. Então, a importância dessa quarentena, a importância de um exame clínico minucioso, da cultura, né? De um exame de sangue. E lembrar também um grande fator de risco quando se trabalha com primatas é o estresse da dinâmica social, porque eles têm uma dinâmica social muito social, desculpa, muito complexa, tá? Então você tem traumas, né? Traumas oculares, principalmente traumas de lacerações, amputações de dígito, e você trabalha com animais que, ao mesmo tempo, você gostaria de manter o mais calmo possível, mas eles são machos adultos responsáveis pela organização do grupo, então eles vivem num estresse, num padrão de estresse, né? Um cortisol super alto. Então a gente sabe que os machos alfa têm uma taxa de estresse muito mais alta do que um animal submisso no grupo. Porque eles são responsáveis pelo grupo, pela dinâmica social do grupo, e eles estão sempre ligados no que está acontecendo, eles estão sempre tendo que interferir nos combates, e nisso eles acabam sendo afetados. Aí você também tem o estresse de ser um animal submisso ou até um animal dominante, e você, na medicina veterinária, você acaba tendo que levar em conta esses processos, tá? Então aqui a gente teve, nessa primeira foto do lado esquerdo, um trauma ocular, com oveite severa, que a gente teve que tratar. Esse animal acabou tendo um trauma, ele é um macho adulto, um macho dominante, já um macho mais velho, de quase 30 anos, e o macho mais novo foi tomar o grupo, né? Foi assumir o grupo e acabou machucando esse animal. Hoje em dia eu tenho esse animal, na verdade, cego bilateral, decorrente de trauma ocular. Amputações de dígito, muito comum, tá? E lacerações principalmente em braços, em dígitos, articulações, em braços e pernas. São muito, muito comuns, algumas vezes em cabeça e costas. Você tem que lembrar que depois, durante o tratamento desses animais, você também não pode, muito comum em outras espécies de primatas, com os chimpanzés também a gente tem que ficar ligado nisso, que você não pode deixar eles isolados muito tempo, você às vezes tem que colocar outros animais com eles. Quando você tira um animal para tratamento durante grande período, você pode estar desestabilizando esse grupo socialmente, tá? E tem a dificuldade de você, novamente, você ter um macho adulto, um macho de 60, 70 quilos, que tem, como esse caso aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ver, ele é cego de um olho, mas também tem um desvio facial porque ele teve um stroke, né? Ele teve um AVC. E aí você fala, esse bicho teve um AVC, eu vou manter sozinho? Você não pode. Mas você também não quer ele estressado.
como você faz para ter um bicho não estressado num grupo onde ele é o macho alfa, tá? Então aqui só um exemplo de... Vocês estão vendo? Esse é o Bobo, né? É um macho adulto de 30 e poucos anos. E eu vou passar de novo. Você vê que isso é um display, né? Um display de macho muito comum. Eles arrastam coisa, eles batem coisa. Isso é uma forma de também de desestressar, mas de se comunicar que eles têm, né? E esse bicho aqui, você fala, olha, eu quero manter ele o mais tranquilinho possível, porque ele tem uma doença cardíaca grave, que eu já vou mostrar para vocês. E aí ele faz isso aqui no dia a dia. No dia a dia ele vai batendo nas coisas e correndo para cima e para baixo, né? Então, esse é o coração do Bobo. Quer dizer, hoje em dia eu não sei, porque eu ainda não anestesiei ele, mas há 2 anos atrás, esse era o coração do Bobo. Eu não sei qual é o background de vocês, né? Em qual ano da veterinária vocês se encontram, mas talvez só de bater o olho você vai ver e vai falar, tem uma coisa errada. O que é aquela bola de basquete dentro do ato direito, né? Não deveria ter nada dentro do ato direito. Isso aqui é uma imagem de eco, não deveria ter nada. Então, o Bobo, aquele mesmo chimpanzé que eu mostrei fazendo o display, tinha um trombo tomando praticamente todo o ato direito. E como você faz? Ele está vivo ainda, então 2 anos. Esse é um caso muito específico, muito especial. Mas você realmente fala, qualquer momento esse tombo pode se desprender e vai fazer um êmbolo pulmonar, né? Ele está em ato direito, vai fazer um êmbolo pulmonar, ou até ele vai soltar microtrombos, que podem causar trombose, pode causar isquemia em qualquer parte do sistema. Eu não sei se vai dar tempo, eu acho que não. Se der tempo, depois eu mostro. Não sei se vocês já ouviram falar que a grande maioria dos primatas, ou dos grandes primatas, podem ter doença cardiovascular, e doença cardiovascular é uma das grandes causas de mortalidade, morbidade em primatas, em grandes primatas, em cativeiro e semi-cativeiro. A gente sabe muito pouco ainda, por mais que se saiba muito, a gente sabe pouco. Então tem um vídeo aqui tem um link, eu não sei se vocês conseguem ver. Tem um link aqui, é um vídeo do YouTube, não é do santuário onde eu trabalho, mas é de um outro santuário da paz, com a doutora Rebeca Tência, e com o Dr. Rob, né, que é de um desses grupos que trabalham com análise cardíaca, e a gente também trabalha com eles, né, E aqui, né, a gente tem observações diárias. Nesse momento a gente tem os meus tratadores com contato com esses juvenis, mas necessariamente a gente faz com contato protegido, tá? A não ser que seja muito filhotinho e que tenha necessidade, a gente trabalha com contato protegido grande maioria das vezes. Então, aqui só um exemplo de alimentação, de estrutura de cativeiro. A gente usa esses momentos de alimentação interna para observar esses animais, para chegar perto desses animais. Vocês também podem observar, isso aqui já foi no começo, no começo de Covid, que talvez em algumas outras fotos você vai ver os tratadores, eu mesma, sem máscara, sem luva, sem proteção. Hoje em dia a coisa é diferente, né? Então aqui já eles com proteção para a roupa deles, máscara sempre, luva. Questão de biossegurança.
Então, só, né, alguns exemplos de avaliação física, exames de rotina. Eu tenho um raio-x de um orangotango só porque é bonitinho, e porque eu achei que vocês iam gostar de ver. Eu, infelizmente, não tenho um raio-x, eu tenho um ultrassomzinho pequeno, mas você faz nesses locais mais remotos, e principalmente quando você está viajando, você está em vida livre, você está em semi-cativeiro, você utiliza o que você tem. Então, você tem que utilizar os instrumentos possíveis da melhor maneira. Então, você tem que, não precisa ser um especialista em ultrassom, mas você tem que saber utilizar um ultrassom, você tem que saber ter uma ideia do que você vai encontrar, tá? Então, novamente, avaliação não só física, mas também física, oral, ocular e testes rápidos. A gente acaba utilizando testes rápidos quando a gente está fazendo esses exames, ou dependendo onde você estiver, em lugar remoto, porque você não tem acesso ao laboratório. O acesso ao laboratório vai demorar dias. Quando você utiliza teste rápido, né, como é o teste de antígeno para Covid, hoje em dia a gente usa teste da malária, o teste de sífilis, você tem que lembrar da sensibilidade, da sensitividade desses testes, e que muitas vezes tem reação cruzada, e que eles são testes indicativos, eles são testes que te colocam numa direção, mas não necessariamente eles vão estar te dando a resposta realmente com 100% de certeza, tá? Principalmente porque esses testes são humanos, a grande maioria das vezes não foram testados para utilização em outras espécies. Então, controle populacional, isso a gente faz de rotina também, tanto com o uso de implantes, tanto de hormonais, quanto de análogos, quanto o uso em grandes primatas a gente pode usar a pílula, tanto a pílula de estrogênio com progesterona associada, ou só a pílula de progesterona. Não sei se vocês conseguem entender essa foto, mas eu tenho essa injeção aqui, né, que vocês estão vendo, é um implante hormonal que a gente faz no interno de braço. Tem alguns outros que são utilizados em outros países, que são maiores. Hoje em dia eles estão caindo em desuso, que são os MGAs, são maiores, eles são geralmente colocados na região da nuca. Um dos problemas é que esses chimpanzés e outros primatas, mas chimpanzés são bem característicos disso. Eles tiram esse implante. Então, falhas no controle populacional são comuns, tá? Com outras espécies de primatas, a gente também consegue utilizar os implantes. Às vezes a gente acaba cortando. Esse aqui que a gente estava usando, eles são dois rods que a gente fala, né? Dois implantes para poder, em humanos, te dar um controle populacional de 5 anos, né? Um controle anticoncepcional de até 5 anos. Em chimpanzé, a gente sabe que dura por volta de uns 2 anos e meio a 3 anos, mas em primatas menores, a gente pode fazer o corte desses implantes conforme o peso, tá? A gente também tem, eu não sei se já tem no Brasil, o Supralorin, que também é uma forma muito utilizada, tanto para machos quanto para fêmeas, em algumas espécies de primatas. A gente não usa para chimpanzé, não usa para grandes primatas, tá? A vasectomia também é uma forma de controle populacional muito utilizada. Tem que se fazer... Não se pode só cortar o vas deferens, porque muitas vezes eles ligam novamente. Em chimpanzé, isso já foi descrito muitas vezes. Então, você tem que fazer umas técnicas utilizadas em humanos um pouquinho mais avançadas, mas dá para ser feito. Lembrado que você tem
tratamento totalmente diferente de um programa geriátrico e pediátrico, como a sua população é muito nova ou quando a sua população já começa a ficar mais velha, então você vai ter problemas articulares, você vai ter problemas oftálmicos, orais, então muitos animais com problemas de dentição, que você tem que fazer tratamento de canal, você tem que tirar dente, mas articular bem comum, né? Monitoramento de doenças de interesse, então aqui são só 2 exemplos, uma delas é a tuberculose, que a causa bastante problemas nas populações de cativeiro e semi-cativeiro nesses países do terceiro mundo, onde a tuberculose tem acometido muita gente, tá? Ou até, como aqui tem um exemplo, fazendo um eletro, né? Um eletro completo num filhotinho, porque a gente ainda está pesquisando muita coisa sobre essas doenças cardíacas nesses animais. Lembrar as dificuldades, a gente também fazer necrópsia desses animais. Aqui você vê a limitação e um dos grandes pontos da medicina de selvagens, da medicina de primatas, quando se trabalha nesses lugares mais remotos, é tentar fazer da melhor forma, mas lembrar de se proteger. Então, aqui eu não tinha um SUT de Tarvec, eu não tinha o ideal, mas a gente se protege da melhor forma, nem que seja com uma luva de palpação em ambos os braços, uma luva de cozinha, colocar um saco de lixo ao invés de um avental e lembrar da alimentação. Eu estou fazendo a necrópsia de dentro do buraco que eu vou usar para fazer de cova para ele, depois eu saio do buraco e ele entra no buraco. Então, isso é bem... Não vou dizer que é gostoso, é uma necrópsia pesada, cansativa, tá? E geralmente não só cansativa fisicamente, mas psicológico. Esses animais são seus animais, são muitas vezes seus amigos, seus familiares, você convive com eles diariamente ou por anos. Então, é bem difícil muitas vezes. Então, lembrar do controle de transmissão dessas doenças, biossegurança. Então, aqui eu tenho um filhotinho que acabou abatendo, né, um otolímero, então um outro primata, então você tem uma transferência e a sua população, né? Então, lembrar da máscara, do avental, da luva, da limpeza dos alimentos e um pouquinho só das dificuldades, né? A gente está trabalhando no lugar remoto, a gente está trabalhando com gente, a gente trabalha com o que está disponível, então é medicina de grandes, né? A gente aqui no santuário a gente tem gado, então é fazer soro no campo, palpar, fazer ultrassom e depois drenar um abdômen de um cachorro da vizinhança em cima de uma mesa, você pegar, você resgatar um macho adulto que morava num lugar que só tinha lixo durante anos, você não conseguir ver o que você está fazendo, porque seu animal é pequeno, você não ter luz, você não ter telefone, você ter dificuldade de comunicação, você ter dificuldade linguística com a população local, você ter resistência num processo de vacinação, num processo de saúde pública, num processo de exame clínico. Então, as dificuldades estão a todo momento, mas é uma rotina muito gratificante no final. Uma rotina sem rotina, a gente nunca sabe o que vai acontecer no dia seguinte, mas é muito gratificante. Acho que eu consegui ficar em tempo, eu só queria agradecer
a comissão organizadora pelo convite. Espero que eu tenha dado um pouquinho de ideia do que é essa rotina, tanto minha quanto de outros profissionais nesse mundo. E eu só queria terminar, acho que com a história da Leila, que eu disse, vocês viram que ela é toda peladinha, feiosa. Essa é a Leila hoje em dia, né? Uma fêmea já grande, muito feliz. Ainda tem seus problemas, mas não dá para comparar que para quem comia frango frito, tomava cerveja, hoje em dia ela sabe o que é um abacaxi, ela sabe comer fruta, ela sabe falar, né? Ela sabe se comunicar com outros chimpanzés. Então, são por eles que a gente se preza as grandes dificuldades do dia a dia. E para quem quiser saber um pouquinho mais, dá uma olhadinha. Esse é o nome, né, do santuário onde eu trabalho, Tinfunti Wildlife Orphanage. A gente tem alguns vídeos no YouTube, tem a história do Little Joey, que está num canal chamado Apes Like Us, tem o nosso Instagram, tem o nosso Facebook, tem muita coisa, muitas fotos, de vez em quando a gente está sempre colocando coisa por lá. E agora, só, né, de fazer a propaganda, porque a gente está sempre precisando de ajuda, nem que seja para dividir, para, né, dar um share sobre as nossas campanhas. A gente está com uma campanha para o Giving Day for Apes, tá? Que é agora no dia 12, que é uma campanha de doação. O nosso projeto na atual, nesse ano, é para aumentar um dos nossos recintos, porque a gente precisa poder colocar nossas mãos em alguns desses indivíduos que o grupo ficou muito grande, a casa muito pequena, e a gente não está conseguindo. Então, eu tenho fêmea que eu não consigo fazer implante, eu tenho filhote que, se ficar doente, eu não consigo medicar. Então, aqui tem alguns endereços, e esse aqui é o meu e-mail. Eu fico totalmente disponível a perguntas agora, e se vocês ainda tiverem perguntas, pode mandar por e-mail, pode me achar no Instagram, pode se comunicar que a gente está aqui, tá bom? Agradeço. Eu queria agradecer mais uma vez, Thalita, a disponibilidade. A palestra foi incrível, as pessoas adoraram. E a gente tem algumas perguntinhas agora para fazer. Claro. A primeira é da Ingrid. Ela quer saber quais são as principais doenças infecciosas que vocês se preocupam na medicina preventiva de primatas na África. E ela elogiou, falou palestra maravilhosa. Obrigada. Nossa, essa pergunta é bem grande e bem difícil de responder. Mas uma delas acho que eu fui falando aos pouquinhos, né? Eu fui dando algumas pinceladas. Eu diria tuberculose, se a gente pensar em infeccioso, de zoonose e antropozoonose, eu diria tuberculose é uma das grandes que a gente se preocupa. A gente se pergunta com as doenças virais muito semelhantes com HIV, né? Que eles também podem vir, mas isso é uma questão mais de zoonose, né? Aí as doenças parasitárias, então, Balantidium, a Giardia, a disbiose, que não é infecciosa, a hepatite A, a hepatite B, aí por aí vai. E os virais, né? Eu diria que o que me deixa sem dormir são as doenças respiratórias. Quando você tem um quadro respiratório, né, um sincicial respiratório, um metapneumovírus com pasteurella associado, com pseudomonas associado, ou até um estáfilo marsa, né, que a gente fala, resistente a antibiótico, tudo isso te deixa sem dormir. É bem difícil de trabalhar com eles. Mas tudo é possível. Mas a tuberculose é uma das
das grandes. Entendi, obrigada. A próxima é da Ana Lara. Ela quer saber se a frequência de avaliações barra consultas é o mesmo para todos os indivíduos ou se eles são preparados por grupos que requerem mais ou menos atenção. Sim. Então, a gente divide eles geralmente por idade, tá? Então, tem alguns santuários que conseguem fazer exame clínico, isso, exame clínico mais invasivo, né? Exame com imobilização química, praticamente todo ano, outros não. O santuário que eu trabalho, eu tenho um número muito grande, né? Eu tenho quase 150 animais. Então, a gente não imobiliza os filhotinhos todo ano, não. Os juvenis, não. A gente tenta, pelo menos, fazer exames, os geriátricos a cada 3 anos, os adultos até 5 anos, por volta de entre 5 e 3 anos, se você tiver necessidade, você intensifica conforme o caso. Mas o ideal, né, se você puder fazer pelo menos a cada 2 anos, seria o ideal. Mas os filhotes é mais difícil. Entendi. A próxima é da Luana. Ela está perguntando como vocês contêm as brigas entre os primatas do mesmo grupo. Não contém. Tudo depende do que você tá, da sua estrutura, tá? Então, uma das coisas que já se mostrou primordial nesse meio é o tamanho do seu recinto, tá? E o quão complexo é o seu recinto. Então, brigas dentro do cambiamento, né, que é uma palavra que se utiliza muito na medicina zoológica, são bem complicadas, são bem severas, pode causar óbito. Quando você tem um recinto bem grande, geralmente eles conseguem, e você tem um grupo social estável, eles conseguem fugir, eles conseguem brigar de volta, mas dentro de um cativeiro mesmo, né, numa estrutura fechada, é complicado. E agora, interferir na briga, aí você já tem que pensar, você tem que lembrar dos seus conceitos de condicionamento, de enriquecimento ambiental, de né, fazer barulho, jogar água, tudo depende que não é o ideal, mas se a coisa ficar muito séria, você pode tentar interferir, mas é muito difícil você conseguir eles te escutarem naquele momento, né? Entendi. A Andrea está perguntando quais são as principais vacinas aplicadas. Tá. Só uma coisa que eu falei de parar, né? Você também precisa estudar o que está acontecendo no teu grupo. Você tem que tentar entender o porquê que eles estão brigando. É só uma disputa social? É só um macho no macho? Ou eles estão indo para cima de outro porque ele está doente? Então você tem que tentar entender e aí você pode utilizar diversas formas de modulação desse teu grupo social. Quanto à vacina, tudo depende do foco dos seus primatas e destinação. Então, animais de vida livre, você talvez não vá fazer. Animais que vão voltar para a vida livre de reintrodução, talvez você não vai fazer. Animais em cativeiro você faz, ou pode fazer. Então, depende muito. Sempre, quando a gente está falando de medicina de primatas, a gente tem preferência por vírus inativado, vírus morto, né? Hoje em dia, até com o Covid, porque nos Estados Unidos eles estão começando a vacinar com uma vacina muito próxima, bem semelhante com a vacina da Pfizer, né? Uma vacina recombinante, mas é bem raro essa prática. Então, uma delas que a gente usa com rotina é o tétano. Com filhotes, eles podem ser utilizados de poliomielite.
A hepatite B, se você tem casos, já foi utilizada, mas não tem. Eu posso, depois, se alguém me mandar interesse, eu posso mandar algum material de outras fontes com questão de vacina. Ok. A próxima é da Carol. Ela perguntou como eles criam esse vínculo com tratadores. Apenas a convivência é suficiente ou eles são condicionados a isso, no caso dos que não poderão mais sair do cativeiro? Não, é natural. É natural, de convivência mesmo. E você vai sempre ter animais que gostam desse contato e animais que não. Então, tem animais que procuram e que têm necessidade de interação com humanos, e eu tenho animais que não têm necessidade nenhuma e não querem nem saber de você. Então, isso depende muito, vai de animal para animal, vai do passado desse animal, vai do grupo social, da posição social, quem é ele, se ele tem a família dele, se ele não tem. Isso vai de babuíno a um gálagozinho menor que um saguizinho, né? Do tamanho do saguizinho. Então, vai muito do histórico dele. Então, A você pode próxima é. utilizar condicionamento, mas quando a gente está falando de grandes primatas, geralmente é natural, mas o condicionamento positivo, é claro que sempre ajuda nessa relação, né? Uhum. A próxima é da Rafaela. Ela perguntou quais os principais cuidados em relação ao contato humano no tratamento dos animais que não ficarão no cativeiro. Se são animais como macacos ou até grandes primatas que vão ser reabilitados para soltura, aí você já pensa em um cuidado bem, bem delicado, tanto com vírus, bactérias de humano para eles, né? Porque isso poderia causar problemas quando esses animais estiverem em vida livre. Você pensa em biossegurança e também nas formas de sobrevivência desse animal em vida livre. Então, quais são as características que ele precisa para ele sobreviver lá? Então, você às vezes vai ter que treinar ele para isso. Ele precisa saber que não pode se meter com o leopardo, ele precisa saber se pular de um galho para o outro, e que galho não é fixo, né? Que as árvores não são fixas, elas têm um movimento. Então a gente tem muitos casos lá com orangotango, que eles tiveram, depois da soltura, eles começaram a ter fraturas, porque são animais que não estavam acostumados, eles estavam acostumados com uma estrutura rígida em cativeiro. Quando eles são soltos, na floresta, a floresta balança, né? A floresta tem um swing, eles acabam fazendo um cálculo errado e acabam caindo e se fraturando. Então, tudo isso você tem que levar em consideração quando você vai fazer a soltura desses animais. Não só a saúde, mas o preparo deles para o ambiente onde eles vão sobreviver. Entendi. A próxima é do João. Ele perguntou se a medicina veterinária de primatas é uma área com boas quantidades de pesquisas, artigos e revistas científicas, ou se ainda se sente falta de conhecimento e desenvolvimento tecnológico sobre. Eu diria que a gente tem bastante coisa, mas nunca é suficiente. Precisa de muito mais. Então, tanto que naquele link que eu falei que depois dá para passar, que é um videozinho do YouTube sobre doença cardíaca e avaliação cardíaca, o Dr. Rob até está dizendo, né, sobre o quanto, por mais desses animais terem sido utilizados na pesquisa biomédica durante anos, tem muita coisa que a gente não sabe.
Por mais que seja parecido com a medicina humana, tem muita coisa que a gente não sabe que não é parecida. Então, ainda tem muita coisa para se pesquisar. Mas tem bastante coisa. A Vitória Exatamente quer por eles saber terem sido se. utilizados na biomedicina. Aham. A Vitória quer saber se existem programas de voluntariado no Chinfunch atualmente. Sim, nós temos um programa de voluntariado, e mais para frente talvez eu vá abrir o de veterinária, mas é um voluntariado geral. Ele esteve fechado durante os 2 anos, 1 ano e meio, né, de Covid, porque a gente fechou, o santuário teve que ser fechado várias vezes para proteção desses animais. Então, nosso programa ficou parado. Então, ele ainda está. Como a gente ainda estava sem vacinação completa para os tratadores, né, para a população, a gente ainda estava mais receoso. A gente acabou, a grande maioria de nós acabou tomando a segunda dose agora. Então, e o nível, né, os números aqui estão reduzindo. Vamos ver, provavelmente para o segundo, né, para os últimos meses do ano e para o ano que vem a gente deve abrir novamente. A Carol quer saber quando um desses animais é testado positivo para alguma doença transmissível, o que é feito? Ele é separado e tratado? E se não houver cura? Grande maioria, sim. Se não houver cura, aí depende do que ele é, tá? Eu posso te dar um exemplo de um surto de tuberculose num santuário em Macaco Verde, que eles acabaram testando praticamente todo mundo, mas os grupos que tinham muito, eles acabaram tendo que fazer eutanásia. Com grandes primatas, a gente até trabalha com tratamento. Tudo depende se é uma espécie ameaçada, se não é, quem eles são e se é possível isolar para tratar. Se não é possível, aí você tem que pensar que talvez você tenha que fazer um processo de prevenção no resto do grupo, então talvez você tenha que vacinar, se existe vacina, você tem que fazer tratamento preventivo, porque ele está em contato com aquele animal, e tudo depende do que é. Qual é né, de qual doença que nós estamos falando. Mas, por exemplo, a tuberculose. A tuberculose você pode ter um indivíduo, mas você pode ter também grande parte do seu grupo com uma infecção latente, que é um das dificuldades da tuberculose, né? Então você tem uma infecção ativa no indivíduo, você pode ter indivíduos que não têm, e você pode ter indivíduos com uma infecção latente. E a tuberculose é bem difícil de ser diagnosticada propriamente, né? Fora da necrópsia, fora da cultura, né? Que é o gold standard, que é a cultura de ouro. Então, realmente depende muito, mas seria sempre o ideal, né? Se você puder isolar rapidinho, tratar e não colocar os outros em risco, mas nem sempre é possível. Excelente. O Gabriel agora quer saber se existem grandes diferenças entre os chimpanzés e os bonobos quanto ao manejo de clínica. E falou que ele sabe que quanto ao comportamento eles são bem diferentes. Isso. Comportamento bem diferente. Agora, manejo com certeza vai ser diferente, porque os chimpanzés são dominados pelos machos, né? Enquanto que os bonobos, o grupo é dominado pelas fêmeas. Mas clínica, até que não muito. Parecido. Eu nunca fiz. Só tem um santuário de bonobo no mundo, né? Que é no DRC, que é o Loleia Bonobo. Mas os acometimentos são bem parecidos. Mas de manejo, sim, pelo processo, quem é agressivo no grupo, quem domina o grupo, quem regula o grupo, eles são diferentes. Entendi. Acho que não deve ter mais nenhum. Tem sim. A Carol perguntou como saber o limiar entre controle populacional adequado e a ameaça de extinção.
Difícil, hein? Tudo depende da espécie que você está trabalhando, da ameaça que eles estão acometido, mas muitas vezes a gente está fazendo controle populacional quando eles estão em cativeiro e semi-cativeiro. Por isso que, na grande maioria, a gente utiliza métodos reversíveis. Tá? Então, por isso que eu comentei sobre implantes, sobre pílula, porque são métodos reversíveis. Já a vasectomia até pode ser reversível, mas na grande maioria, quando você faz, você já não quer ela reversível, né? Quando você assume, você decide partir para um processo desse, você já tem a decisão que esse animal provavelmente não vai ser solto em vida livre e que o material genético dele, né, a genética dele não está sendo mais necessária para aquela população. Então, você tem que levar em conta também a sua população, né? A sua carga populacional. O quanto você. Muitas vezes você tem um recinto, você não pode ter eles se reproduzindo em grande quantidade, porque você tem que caber, né? Você tem que poder pagar alimentação para eles e você não quer fazer uma sobrecarga desse seu ambiente, porque isso causaria também doença, você pode causar uma alta mortalidade e morbidade por uma superpopulação no seu ambiente. Então você tem que balancear. Mas por isso que em grandes primatas e espécies ameaçadas a gente geralmente usa controle populacional reversível. A Larissa está falando: olá, Thalita. Primeiramente, gostaria de parabenizar pela apresentação e perguntar: o que fez a senhora seguir por este caminho da primatologia e como você foi parar na África? Aconteceu. Não, eu sempre fui focada em em animais zoológicos, animais de vida livre, mas acabei trabalhando com primatas, tanto no Brasil. Quando eu fui para o meu mestrado, acabou acontecendo de uma oportunidade com uma tese em grandes primatas, então eu tinha experiência de primatas sul-americanos, né? Eu tinha trabalhado em resgate, tinha trabalhado com projetos de introdução, e acabou acontecendo. Caiu no meu colo. Né? Eu também, é claro que caiu no meu colo, mas eu estava buscando para tal, né? Eu me sentia confortável, me sentia interessada pelo grupo, então eu acabei indo por esse meio e a África aconteceu exatamente pelo contato que eu tive durante o meu mestrado com alguns santuários, com alguns zoológicos, com algumas pessoas que trabalham nesse meio de consultoria com a África. Em 2013, aqui mesmo nesse santuário, foi um curso, uma imersão de medicina de grandes primatas, e eu acabei vindo para ajudar e também para participar com outras pessoas. Tinha até outros integrantes do Brasil, mas eu já conhecia algumas pessoas que estavam aqui, né? E acabaram me oferecendo um emprego. Um ano depois eu voltei e já fazem 7 anos que eu estou aqui. Agora a gente vai para a última pergunta, é a do Guilherme. Ele perguntou: em um espaço delimitado para esses animais, você acharia mais interessante um aumento na área ou uma maior verticalização do ambiente disponível? Eu diria que tudo depende da espécie, mas talvez se pudesse fazer os dois, mas também não só uma verticalização, que é muito legal, mais um aumento de complexidade. Então, se você não puder aumentar, porque sua estrutura é delimitada, tenta aumentar a complexidade desse ambiente. Você tem que colocar mais barreiras visuais, outros ambientes, lugares para eles se esconderem, que tudo isso vai facilitar. Mas o ideal, isso é a nossa experiência aqui, quanto maior, melhor, mas talvez tenha um momento que você chegue, e quanto mais complexo, melhor.
Isso com chimpanzés a gente sabe. De perguntas era isso. A gente vai passar uns elogios aqui da palestra na tela. Eu não sei se você está conseguindo ver. Caso você Deixa eu acesse o sair aqui, porque eu tava. Aí vai passar os Deixa eu comentários ver na se. tela das pessoas elogiando, o que elas estão comentando lá na plataforma. Agora eu tô. A gente está passando, tiveram muitos Obrigada. elogios. Foi a Realmente espero que palestra que vocês a tenham gente. gostado. Foi a palestra que a gente teve mais inscritos no módulo inteiro, então a gente estava bem ansioso e atendeu muitas expectativas. E o Daniel também queria lembrar se a senhora gostaria que a gente passasse o vídeo, que ele está com o link pronto, aquele do YouTube, e aí a gente poderia passar. Na verdade, eu tô disponível. Se vocês quiserem, Tá. eu posso ir comentando. Ele tá em inglês, mas se vocês acharem que não é nada importante, acho que as pessoas podem entrar depois, dar uma olhadinha, mas se vocês tiverem tempo e quiserem passar, acho que tem uns 4 minutinhos de vídeo aí, se vocês quiserem assistir. Acho que o Daniel tá com ele compartilhado já, e aí fica mais rápido que ele compartilha aqui. Então, coloca aí. E aí, se Belezinha, vocês tiverem outras perguntas que podem vir aqui no chat, eu vou falando. Eu não sei se eu preciso traduzir, mas vamos ver se passa o vídeo. Tá bom. Só um segundo. Whilst heart disease has been suggested as Consegue the ouvir leading cause tranquilo? of death in great ape populations, unfortunately, it's quite surprising, but we actually don't know what the heart looks like or indeed how it functions in any of the great ape populations. So one of the major purposes of the project is to understand what the normal heart of a chimpanzee or a gorilla or an orangutan or indeed a bonobo looks like. So over the last 3 years, we've now assessed close to 300 animals, and we're getting a bit better idea of what the heart looks like. So how the walls look, how the heart functions, so how it contracts and how it relaxes, and indeed the electrical activity that is associated with cardiac function. Now that we're beginning to understand what is normal, that information can then be used by vets, just like Rebecca, to better understand heart disease in these populations. So as part of the project, what we actually do is we run an ECG, we run a cardiac ultrasound, and we also take bloods for cardiac biomarkers. So those 3 tools give us a real global view of how the heart is working. And what we're trying to do as part of the project is to set diagnostic standards from the cardiac ultrasound, so in terms of structure and function, but also in relation to the ECG. So what is the normal ECG? What does it look like? And then how that can be used to diagnose disease in other populations. The same is being done with the cardiac biomarkers, by which we should be able to identify a cutoff above which there is some suggestion of cardiac disease. The structure of the heart of the chimpanzee and the human are quite similar in that it has 4 chambers and so on, but the way it moves and the mechanics of the heart is slightly different. And actually that's quite an interesting piece of information, because it allows us to understand a little bit more from an evolutionary perspective about how we're diverse, but also what it gives us some nice information about healthy, normal populations of chimpanzees that we can then relate to and use this as a reference data set to make inferences about the health of other chimpanzees, which is very exciting indeed. So far, they first appear very, very similar. The ultrasound windows are in a very similar place to humans. And if you were just to look very quickly, it would look very much the same. But when you start to analyse blood velocities and chamber sizes and things, there are some subtle differences that actually, once we look into them in more depth, may actually paint a bigger picture as to their heart functions. So by the end of our 2 weeks here, we'll have assessed almost 100 animals. That will go into the large data set that we are generating across many sanctuaries here in Africa and also captive populations in Europe. Hopefully, in the next couple of years, we'll get a much better understanding of the heart in all of the great apes.
and hopefully be able to provide information for veterinary teams who are caring for those grey tapes to provide the real best service for them. And we are using that opportunity for do just this cardiac assessment, and Rob from Cardiac Metropolitan University is here helping us with that. And it's great. It's actually great because for us, every single team is important. Yes. Então era só um videozinho. Tá no YouTube, vocês acham? Se não acharem, me mandam um e-mail, eu mando o link para vocês. Que mostra um pouquinho do que a gente faz de rotina quando a gente está fazendo a avaliação cardiológica desses chimpanzés, ou desses. A gente pode fazer com todas as espécies, né? Mas os chimpanzés, os gorilas, os orangotangos e os bonobos estão nesse campo de pesquisa que eu faço parte, né? Então, que a gente trabalha com. A gente está sempre de olho neles. Eu acho que era só isso, a gente não tem mais perguntas. Eu queria agradecer de novo. Muito, muito obrigada, Thalita, por ter topado participar do evento. Foi uma honra mesmo. Obrigada a todo mundo que participou também, estava aqui na palestra. Lembrando que a lista de presença foi postada no chat. E é isso, gente. Boa noite. Muito obrigada. Tchau, muito obrigada. Tchau, tchau.